Esse é mais um Study Vlog, então se você já gosta desse tipo de vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também ative o sininho das notificações para sempre receber toda vez que eu postar vídeo novo para vocês. Como eu já falei antes, o vídeo de hoje é mais um Study Vlog e o Study Vlog de hoje tá recheado de dicas e motivação, então já pega o seu caderno, senta no seu cantinho de estudos e vamos estudar comigo. Bom, dessa vez eu acabei mostrando para vocês, como vocês podem ver aí, eu realmente fazendo a prova. Eu consegui fazer o primeiro dia inteiro na segunda-feira, só que na terça-feira eu não consegui fazer todas as questões. Eu só consegui fazer 60 questões e ainda faltou aí mais 60 questões para conseguir terminar o segundo dia. E assim, eu percebi que dar uma atrasada nas questões me prejudicou um pouco, porque antes eu tava na mais de 20 questões e dessa vez, em uma das matérias, eu fiz menos de 20, então eu fiquei bem triste em relação a isso. Uma das coisas que eu vou melhorar na próxima semana, com certeza, é melhorar o meu tempo de prova e também minha organização. Acho que a organização é uma etapa fundamental nos estudos, porque assim, se você não tem organização, a sua vida não adianta de nada, sabe? Se você saber o que você tem que fazer no dia, torna-se muito mais fácil você conseguir executá-las da maneira correta. E eu percebi que essa semana faltou um pouco para mim isso, essa questão da organização. Como vocês podem ver aí, eu faço uma folha de ofício, eu divido ela em 4 partes em um lado, coloco as 45 questões de cada área do conhecimento e do outro lado eu faço uma folha de redação. Como eu tenho uma prova aqui do Enem Antiga em casa, dos Enems que eu já fiz, eu acabo pegando, eu medi e aí eu fiz na folha sulfite mesmo para poder passar limpo, para ficar o mais parecido possível com a prova, já que eu não tenho como imprimir as provas, então eu faço elas ou no computador ou pelo celular, e aí eu passo para aí que fica muito mais fácil de eu conseguir corrigir depois, tirar uma porcentagem, assim fica muito mais fácil. Coisa que vocês me perguntaram bastante foi: Mari, você sempre aperta na tecla que é muito importante corrigir as questões das provas antigas, mas como é que corrige? E bom, eu vou aproveitar aqui essa narração para poder explicar um pouco para vocês como eu corrijo e também poder explicar de uma maneira mais assim detalhada, porque nos vídeos passados eu só explicava como fazer, eu só falava: olha, você tem que fazer desse tal jeito, se preparar de tal maneira. E agora eu vou ensinar vocês como corrigir os seus erros, porque na minha opinião, eu acho que a parte mais importante da prova antiga é saber os seus erros, saber defini-los e fazer com que você aprenda com eles, né? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é uma correção por cima. Isso é aquele básico, certo e errado. Tá, isso vai te ajudar muito, porque essa é a primeira correção básica. É a partir dela que você vai definir a quantidade de questões que você acertou, a quantidade que você errou, quantos por cento você conseguiu fazer da prova. Geralmente essa é a correção aí que a maioria das pessoas fazem. Mas a verdadeira correção para você conseguir aprender com os seus erros tá aí agora. Eu recomendo você pegar a prova antiga e reler ela de novo. E quando eu falo não de reler as provas, não é só ler as questões que você errou, mas também tentar fazer elas e ler as que você acertou para ver se tá tudo direitinho, se não foi um chute. Às vezes eu já coloco as questões que eu chutei enquanto eu tô fazendo a prova, porque assim me facilita muito na hora de corrigir e eu não perco tanto tempo. Outra coisa também que eu gosto é de anotar as questões que eu tive muita dúvida. Eu copio mesmo o enunciado, a questão, os dados, tudo no meu caderno de erros, para que quando eu precisar de novo de relembrar esse assunto, está ele lá, ou também se eu precisar estudar ele de novo, que aí eu já tenho uma questão modelo e isso me ajuda a estudar bastante. Outra coisa também é quando você for refazer as questões que você errou, não veja o gabarito.
Sério, assim, quando você tá corrigindo, como você corrige várias questões de vez, você não vai se lembrar. Então eu recomendo pra você que você faça sem o gabarito do seu lado. Coloca lá, se você anotou como eu, quando eu erro a questão, eu coloco do lado a alternativa certa, né, pra me ajudar a me guiar um pouco mais. Mas quando eu vou refazer essas questões, eu coloco a folha pra lá e pego outra folha e resolvo as questões e depois eu venho corrigindo a partir dessa minha folha aí. Se você corrigir já sabendo a alternativa, isso vai te causar uma sensação falsa de aprendizado. E não é isso que a gente quer. Por isso que eu sempre gosto disso, de estar fazendo revisões das questões e não olhando por pesca, sabe? Isso me ajuda muito. Outra coisa também são as fórmulas. Assim, eu vou ser sincera com vocês que existem algumas fórmulas que eu tenho muita dificuldade de memorizar. Às vezes pego uma colinha ali, mas outras coisas também é que eu percebi que eu preciso estar sempre estudando essas coisas. Por exemplo, fórmulas de geometria plana, principalmente de cone. Foi uma coisa que eu percebi que cai muito, muito mesmo nas provas antigas que eu fiz e tô fazendo ainda. Então eu dei um foco especial para essas fórmulas, porque se caiu muito, possa ser que caia de novo nas próximas, possa ser que caia no Enem desse ano. Então isso pode me ajudar muito. Assim, dessa maneira, eu consigo tirar um diagnóstico um pouco maior das questões. Outra coisa também que eu faço é anotar em um post-it os assuntos das questões. Eu sempre tento identificar qual é o assunto, porque assim isso me libera uma memória dos assuntos que eu aprendi. Gente, por favor, me perdoem pelos barulhos. Na minha rua tá fazendo muito barulho, tem muita gente conversando, gritando e afins, e tá bem difícil para poder gravar o áudio desse story vlog hoje. Porém, barulhos à parte, vamos continuando. Quando eu faço essa questão aí de anotar os conteúdos, eu percebi que isso me libera uma memória, assim. E acaba com que eu lembrando de qual assunto eu vou me esforçar para lembrar aquela parte daquele assunto, sabe? Não vou ficar pesquisando na minha mente uma coisa muito vasta. Eu já vou para uma coisa mais específica e isso me ajuda muito, muito mesmo a conseguir resolver as questões. Outra coisa muito importante também é a redação, assim. Eu me libero, né? Eu faço igualzinho o Enem, uso uma folha de rascunho para redação e uso 2 folhas de rascunho pro segundo dia, né? Que é humanas não, natureza e matemática. E então fica bem parecido com o jeito da prova mesmo. E assim eu já me acostumo. E falando um pouco sobre redação, eu percebi que eu tô com muita dificuldade em encontrar tipos de argumentos, sabe? Então eu vou começar a anotar e deixar colado na parede mesmo, porque eu percebi que, tipo assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Então eu vou colocar alguns eixos temáticos que se adaptam a qualquer tipo de redação. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo explicando como eu vou fazer. E vou deixar colado ali como uma cola mesmo, para eu conseguir memorizar. Algumas eu já memorizei, mas outras eu acabei não conseguindo memorizar. Então isso acaba me dificultando bastante. Por isso eu percebi que eu preciso fazer isso agora, porque assim eu crio uma memória, vou usando ali, eu vou anotando. Então isso me ajuda bastante. E bom, mais umas ceninhas de estudos aqui para vocês.
Se você ainda não me segue no meu Instagram, o lugar que eu tô 24 horas por dia conversando com vocês, dando dicas, você tá perdendo muita coisa, sério. Então já me segue, o link tá aqui na descrição do vídeo. Outra coisa também que eu tenho que falar pra vocês é que eu tô postando alguns shorts aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição dos dois shorts, últimos shorts que eu fiz aqui pro canal, tá? Eu tô tentando inovar aí nas questões dos vídeos, então já vão aqui na descrição e deixem o apoio de vocês, porque eu tô percebendo que o feedback dos vídeos não tá muito bom.
E bom, gente, o vídeo vai acabando por aqui. Eu sei que tem vários vídeos agora grandes e eu espero que vocês estejam gostando. Deixem aqui nos comentários se vocês estão gostando desse novo estilo de vídeo, para deixar um feedback aqui pra mim. E é isso. Um beijão e tchau, tchau. Até semana que vem.